E vamos um pouquinho de bastidor. A Larissa já trouxe alguns detalhes, mas vou tentar destrinchar um pouquinho melhor aqui para vocês. A reforma tributária vai ter uma tramitação muito mais lenta no Senado, me contam senadores com os quais eu conversei. A Casa vai analisar o tema durante o segundo semestre, sem prazo para terminar. Um senador muito influente me disse o seguinte: nós vamos votar, mas de forma consciente. E ele acrescentou que muitos deputados, na avaliação dele, votaram sem ter sequer lido o texto. O que mais está preocupando os senadores é a importância que o Sul e o Sudeste ganharam no Conselho Federativo, que é quem vai dividir o dinheiro. No Senado, as questões federativas, elas são muito sensíveis. E o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, eles têm uma importância maior, porque apesar de ter menos população, eles têm uma representação muito expressiva dentro do Senado Federal. E aí um outro senador fez uma brincadeira. Do jeito que ficou, é mais importante ser membro do Conselho Federativo do que senador da República. Então, resumindo, a avaliação no Senado é a seguinte: que bom que a Câmara aprovou, queremos uma reforma tributária, mas agora nós, no Senado, vamos cuidar. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está otimista e acredita que não haverá dificuldade para aprovar a reforma tributária no Senado. Vamos ouvir. Até onde eu vou, até pelos telefonemas que eu recebi, mensagens que eu recebi, eles estão se sentindo muito contemplados pelo trabalho que o Aguinaldo fez, até porque o Aguinaldo já considerou a PEC 110, que estava no Senado, né? Então, ele já fez um trabalho de mediação muito grande. E, para além das duas PEC, né, 45 e 110, houve um incremento, né, substantivo de propostas que foram acolhidas. Eu acredito que nós não vamos ter grande dificuldade no Senado, não. Basília Rodrigues, Leandro Rezende. Leandro, Haddad está muito otimista? Raquel, é um otimismo justificado aí, né, do ministro Fernando Haddad, depois de ter uma votação expressiva na Câmara dos Deputados. Por mais que se preveja que será uma votação, um processo mais lento na Câmara dos Deputados, no Senado agora, que a medida foi aprovada na Câmara dos Deputados, esse otimismo tem alguma razão, porque é um tema que ele não diz respeito só ao governo. Não é à toa o centro político do país e a própria direita entregaram muitos votos a favor dessa discussão da reforma tributária. Se criou um clima político para aprovar a proposta e aí isso se deve muito em conta aos esforços do Arthur Lira ali para passar a medida. Tem um destaque que eu queria fazer, que são os votos que o PL deu a favor da reforma tributária, o que mostra ali que o Bolsonaro não ficou nem perto de vencer a primeira batalha dele como líder da oposição. Foram 20 votos favoráveis dados pelo Partido Liberal e aí tem, sobretudo, deputados que são das regiões Nordeste e Norte do país, né? Por exemplo, o deputado Bacelar, que é do PL da Bahia, votou favorável. O deputado Vinícius Gurgel, do Amapá, votou favorável também. Josimar Maranhãozinho, que é do Maranhão, né, deu voto favorável. Outros deputados do Maranhão também foram favoráveis, mas você tem ali alguns problemas para o Bolsonaro no lugar onde ele opera melhor, que são os 3 estados ali da região Nordeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo deu 3 votos a favor da reforma tributária, um deles do deputado Tiririca e do Antônio Carlos Rodrigues, que foi ministro, inclusive, em outras gestões do PT. Teve um voto favorável também no Rio de Janeiro e pelo menos 3 votos que eu estou olhando aqui favoráveis lá do PL de Minas Gerais, onde o Bolsonaro escolheu, por exemplo, Minas Gerais para poder passar ali o dia do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que tornou ele inelegível. Isso mostra que existe, sim, um grupo importante ali dentro da oposição que está disposto a colaborar com o governo. Vamos ver se o mesmo grupo vai ter a mesma disposição agora no Senado.
Leandro, muito boa apuração. Só antes de passar para Brasília, você enxerga alguma característica comum entre todos eles, mas além dessa região Nordeste, por serem do Nordeste mais próximos ao governo, apesar de dentro do PL, mais pragmáticos? É uma ala mais pragmática, esses que votaram a favor da reforma tributária, e é um grupo que, desde que o PL montou essa bancada grande de 99 deputados, é um grupo com quem o governo consegue dialogar, né? São 10 a 20 deputados, dependendo da matéria, até 25, né? A estimativa que governistas já me fizeram, que podem conversar mais com o governo. E aí é isso, né? Eles estão dentro desse núcleo mais pragmático. Não tem nenhum, pelos nomes que eu estou olhando aqui, bolsonarista de carteirinha nesse grupo, o que mostra que o PL não é também um partido que tem um pragmatismo grande. Não é à toa que o Valdemar Costa Neto não deixou o partido fechar a questão contra a reforma tributária. Então, enfim, é um partido de direita, mas que tem um grau de pragmatismo importante. Brasília. E você, qual que é a sua expectativa sobre a votação da reforma tributária no Senado? Olha, vai ter muitos pedidos ali também, vão ter muitos pedidos no Senado, assim como aconteceu na Câmara dos Deputados, a vida não está fácil. Olha que durante a tramitação na Câmara, o relator Aguinaldo Ribeiro fez um tipo de intercâmbio, se reunindo com senadores para tentar azeitar essa tramitação já no Senado, pensando nesse segundo momento da votação. Tem um tipo de data limite aí para aprovação desse texto, Raquel, outubro deste ano, porque é o mês em que os partidos começam a se organizar, os diretórios locais, pensando nas eleições do ano que vem. Então, respeitado aquele critério da anualidade, outubro deste ano é o momento da filiação partidária, da reorganização de alguns diretórios regionais, né, para os partidos conseguirem ter corpo e lançar nomes para as eleições do ano que vem. Então, depois de outubro, ainda tem novembro e dezembro de trabalho no Congresso Nacional. Só que vai ficar muito mais difícil ter tempo para discutir isso, e isso é a reforma tributária do que a gente está falando, em meio a tantos arranjos, agendas para falar sobre eleição, a eleição municipal do ano que vem. Depois de outubro, eles só vão pensar naquilo, nas eleições municipais de 2024. Então, tem essa questão do prazo. Agora há pouco eu estava falando aqui com o Eduardo Braga, que está cotado como relator dessa proposta no Senado Federal. Ele encaminhou a nós, jornalistas, um vídeo em que faz alguns apontamentos sobre o texto da reforma tributária. Ele diz: há outras questões que precisam ser aprimoradas. Então, ele já dá o tom de que, quando o texto da reforma tributária, que ainda está em votação em caráter final aí, né, dos destaques hoje na Câmara, no próximo semestre, quando esse texto for ao Senado Federal, ele ainda vai ser muito esmiuçado, né? Ainda vai ser muito debatido pelos senadores. Primeiro, que eles não gostam de ser tratados como uma casa que analisa propostas a toque de caixa, né? Só fica ali com os momentos finais da aprovação dos textos depois que passam na Câmara dos Deputados. Então, eles também querem colocar a marca do Senado Federal nesse texto da reforma tributária. E o senador Braga, como ele é do Amazonas, até ex-governador do estado, ele fez uma consideração especial sobre a Zona Franca de Manaus. O texto que está vindo da Câmara dos Deputados já trata aquela região de uma maneira especial, né? Colocando ali um fundo de desenvolvimento para os estados da Amazônia que dividem a Zona Franca de Manaus. Mas ele também diz: é importante essa simplificação pela reforma tributária, diminui o custo do Brasil, só que precisamos assegurar que o Amazonas continue a gerar emprego, precisamos de um projeto de sustentabilidade. Então, é algo a mais que, como as palavras aqui mostram, né, o senador quer incluir nessa proposta. A gente lembra que nesta semana, o Leandro vai lembrar, né, acompanha bem a pauta daqui de Brasília também, Braga esteve reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
Haddad e outros políticos do Amazonas. O próprio Wilson Lima, o governador, tinha também ali o ex-governador do estado e hoje senador pelo Amazonas, o Omar Aziz, em torno de uma proposta que ficasse melhor para o norte do país. Então é aí um indicativo de que é um texto, como a sua apuração mostra, não vai passar assim num curto espaço de tempo. Só que o prazo de outubro, ele é crucial. Bem lembrado, Basília.